E aí galera, bem-vindos de volta. Como prometemos, realmente ficou faltando completar aqui a segunda parte da nossa aula envolvendo eletricidade, de novo naquela bateria de sequência de questões de provas anteriores dos grandes concursos militares do Brasil, né? E aqui nós estamos dentro exatamente do quadro de especialista, escola especialista e ESPSEX, né? Escola preparatória para o Exército, escola de especialistas de aeronáutica. Exatamente, dois concursos extremamente desejados, muito batalhados, de alto nível de alunos se comprometendo para conseguir essas vagas. E você deve, se está aqui, você deve ser um desses alunos e, consequentemente, ele vai querer ver solução de uma questão. No vídeo anterior, que a gente vai deixar o card aqui em cima para você, se você não pegou o começo desse vídeo, tá? A gente resolveu a questão da eletricidade do concurso da ESPSEX. Ficamos devendo, como o vídeo ficou muito longo, né? A gente acabou ficando devendo para vocês a resolução da uma questão de eletricidade, também do concurso anterior da EAR. E hoje a gente vai matar aqui essa questãozinha que ficou pendurada, senão o vídeo ia ficar muito longo. Beleza? Então, sem muito mais delongas, vamos matar a pau mais uma questãozinha aqui envolvendo eletricidade. Beleza, a questão é essa aqui, foi de 2018 e diz o seguinte: em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com 3 resistores ohmicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal, VT, conforme o circuito abaixo, e solicitou que o aluno que, usando um perímetro ideal, medisse o valor da intensidade de corrente elétrica que flui através de R2, tá? O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro A da maneira indicada na figura a seguir, tá? Inclusive, já adiantamos que a ligação foi feita de forma errada, né? O amperímetro deve ser ligado em série com o circuito, ele tem que ser atravessado pela corrente. E aqui a ligação já foi feita em paralelo, tá? Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro. Beleza, vamos primeiro falar algumas coisas importantes para resolver essa questão sobre, por exemplo, o amperímetro. O que é, né? É um dispositivo utilizado para fazer medidas da intensidade de corrente elétrica, da mesma forma que o voltímetro é um dispositivo utilizado para medir tensão. Ok? Beleza. Amperímetro deve ser ligado sempre em série com o circuito para que a corrente que passa no circuito o atravesse a fim de ser medida. Então, esse amperímetro aqui, tá? Na verdade, eu teria que cortar de certa forma aqui o circuito, abrir, separar o circuito e entre os dois pontos que foram abertos eu colocar o amperímetro, de modo que a corrente que passa por R1 passaria a circular através do amperímetro e depois em R2. Eu estou dando esse exemplo aqui, mas ele poderia estar em qualquer lugar do circuito, tá, gente? Contanto que ele estivesse em série com o ramo do circuito que você quer medir a corrente, não tem problema. O amperímetro não vai alterar em nada a medida da corrente, porque uma das características importantes nele é que ele tem uma resistência elétrica quase que desprezível. Olha só, para não alterar as medidas da corrente, a resistência interna do amperímetro deve ser praticamente nula, para não alterar a resistência equivalente do circuito, alterando assim a corrente. Então, se esse amperímetro que ele é ligado em série com o circuito, tá? Em algum ponto do circuito ele teria que ser ligado aqui, ok? Se ele tivesse uma resistência considerável, ele próprio, na hora que se colocasse no circuito, ele ia fazer com que a corrente original que circula através do circuito, ela caísse, ela diminuísse, só pela presença do amperímetro, tá? Porque ele próprio, junto com os resistores originais, iria aumentar a resistência elétrica do circuito e, consequentemente, iria cair a corrente que ele próprio quer medir. Ou seja, ele não seria eficiente.
porque ele próprio estaria alterando uma corrente que ele quer saber quanto é. Perfeito? Só que o amperímetro não faz isso. Ele tem uma corrente elétrica, ele tem uma resistência elétrica muito baixa, exatamente para que ele próprio não produza modificações na corrente que ele quer medir. O problema é que nessa questão, o que aconteceu? O nosso aluno inadvertidamente colocou o nosso amperímetro em paralelo com o resistor que ele quer medir a corrente. Isso criou uma complicação. Qual complicação? O fato do amperímetro ter uma resistência extremamente desprezível acabou colocando o nosso resistor R2 em curto-circuito. O que é um curto-circuito? Quando a corrente vem circulando por aqui, e atravessa R1 e chega nesse ponto, a corrente vai encontrar duas possibilidades de se movimentar: através de R2 ou através do amperímetro, tá? Se esses dois caminhos oferecessem a mesma quantidade de resistência, a corrente se dividiria igualmente. Metade seguiria por R2 e a outra metade seguiria pelo amperímetro. Chegando aqui, elas se encontrariam e juntas passariam para o R3, que seria a mesma corrente que passou em R1. Então, a corrente viria por R1, chegava nesse ponto, pela primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós, né? Que dá uma recordada aí, dá um pulinho aí no nosso card anterior para ver o nosso vídeo, o começo desse vídeo aqui, né? A gente resolvendo a questãozinha das PSECs, que a gente inclusive fala sobre essa primeira lei de Kirchhoff, né? Lei dos nós. Inclusive lá eu fiz um comentário errado, peço perdão, mas comentei errado, mas está corrigida nos comentários do vídeo, tá? Não deixe de dar uma olhadinha lá na correção. Beleza, então o que acontece? Se esses dois tivessem a mesma resistência, então metade seguiria para o R2 e metade seguiria pelo amperímetro. O problema é que o nosso amperímetro ele tem uma resistência extremamente baixa, e a corrente elétrica ela não é burra, ela quer o caminho mais fácil. Se ela encontra 20 ohms aqui de resistência para o R2, e aqui através do amperímetro ela encontra uma resistência de, sei lá, 0,001 ohm, ela não conta conversa, ela praticamente toda vai fluir por aqui, tá? Uma corrente extremamente alta vai fluir pelo amperímetro, tá? Enquanto que apenas uma corrente praticamente nula vai passar por R2. Então, basicamente, nós colocamos o R2 em curto. É como se ele não existisse, beleza? Então, o nosso circuito fica de que maneira? Fica a nossa fonte de 12 volts, fica o nosso resistor R1. Aqui praticamente é como se não existisse, então ele segue passando pelo amperímetro e depois passa por R3. Então, nosso circuito ficou com a fonte, com R1, o amperímetro e R3. Esse é o circuito realmente que vai produzir a corrente que se está perguntando. O R2 perdeu totalmente a sua eficiência. Aplicando aqui direto, né, depois desse curto-circuito aplicado pelo nosso amperímetro, aplicando na lei de Ohm, nós temos que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Nós queremos achar a corrente, tá? Beleza. A tensão a fonte de tensão é de 12 volts. A resistência, no caso, eu tenho que usar a resistência equivalente, perfeito? Porque para achar a corrente que circula em um circuito, eu tenho que saber qual é a resistência total que esse circuito está apresentando à passagem dessa corrente. E nesse caso é muito simples, porque esse circuito está todo em série, tá? Todo em série. R1, depois a corrente passa por R2, por R3. Como o R2 saiu da história, eu só tenho R1 que passa depois por R3. Só tenho essas duas. Então eu somo R1, 10 ohms, mais R3, 30 ohms. Então minha corrente elétrica 12 dividido por 40. O que dá aí tranquilamente 0,3 amperes. Sem sombra de dúvida, uma questão envolvendo amperímetro ligado da forma errada, gerou uma corrente de 0,3 amperes. Beleza? Gente, então, como prometido,
Matamos mais uma questão aqui de um dos grandes concursos militares. Se você gostou, não esquece de se inscrever aí do lado no canal, ativa o sino para ficar recebendo sempre que a gente colocar novas questões resolvidas de concursos militares. Estamos matando aqui toda semana ESP-7, Especialista, ITA e AFA. Então sempre está aparecendo um vídeo ou outro aí dessas escolas para você, tá? Se você está interessado em algum desses concursos, então se inscreve no canal, rapidamente ativa o sino, porque senão você não recebe as notificações de que chegou um vídeo novo. E você pode demorar a perceber que tem questão boa, bacana, e de repente uma questão dessa pode ser que vai aparecer muito parecida na próxima prova, no próximo concurso que você quer a aprovação. Beleza? Então foi muito bom estar com vocês aqui de novo, foi muito bom ajudá-los nessa empreitada de aprovação para os melhores concursos militares do país. E a gente se vê em breve. Um forte abraço e foco, força e fé. Só vai dar aprovação, galera. Abraço.